Olá, tudo bem? Continuando a nossa sequência, a nossa correria e nossa maratona desses estudos aí desse nosso curso. Então, dentro do módulo aí de grandezas, né? Nós fizemos aí já a parte de razão, proporção, grandezas diretamente e inversamente proporcionais, regra de 3 simples, regra de 3 composta. Agora o videozinho rapidão aí para comentar a respeito de porcentagem, tá? Como que funciona isso daqui, com alguns exemplos rápidos para depois a gente já poder entrar já numa bateria de sequência de atividades, para vocês terem noção realmente de como que isso vem acontecendo, vem sendo cobrado para vocês, que é o exercício é o que é mais importante para a gente aqui, né? Então vamos lá. Porcentagem. Então porcentagem, o que é porcentagem? É toda fração de denominador 100, tá? É chamada de fração centesimal e pode ser representada através de uma porcentagem, que é esse símbolo aqui, essa barra com esses dois zerinhos aí. Então, A% é a mesma coisa que A sobre 100 com A pertencente ao conjunto dos números reais. Então, um exemplo numérico aqui, ó, o 32%, na verdade é 32 sobre 100, ou 32 centésimos, ou 0,32, que também é chamado de 32 centésimos. Então, essa daqui, ó, é a forma simbólica, né? Simbólica da porcentagem, tá? Essa daqui é o que nós chamamos de forma fracionária. Fracionária, tá? Aqui é um I com um O. E aqui, vou escrever lá para baixo, é a nossa forma decimal de representar uma porcentagem. Então, a forma simbólica, fracionária e decimal. São as três maneiras que nós temos para poder representar uma porcentagem, levar em consideração uma porcentagem. Tá? Essa aqui é muito utilizada, essa aqui, dependendo do exercício, também a gente usa bem. E essa aqui, a hora que nós comentarmos a respeito mais lá para frente de acréscimos e decréscimos sucessivos, e aí já é pensando em juro simples, juro composto, isso aqui vai ser uma maneira, uma forma que nós vamos adotar, vamos utilizar para poder trabalhar essa escrita e trabalhar o exercício. Então vamos lá, vamos ver como que a porcentagem entra nesse contexto nosso aqui, nessas grandezas aí, né, diretamente e inversamente proporcionais, e na regra de 3, como que nós vamos utilizar a regra de 3 para ajudar a gente aqui. Lembrando que tem várias maneiras de se resolver uma porcentagem, tá? Nós vamos fazer aqui alguns exemplos e aí você opta por aquele que você se familiarizou mais, aí é lógico, como nós estamos dentro de uma revisão, e você só vai se aprofundar em relação qual que você vai treinar mais, né? Então vamos lá, eu vou começar aqui utilizando a regra de 3. Ó. De 150 candidatos que participaram de um concurso, 60 foram aprovados. Isso significa que, então vamos lá, vamos pensar aqui em candidatos e percentual. Então, ó, 150 candidatos, nós estamos falando no total dos candidatos que prestaram esse concurso. E aí ele comenta que 60 candidatos foram aprovados e ele quer saber qual é a taxa percentual a respeito disso. Reparem, tá, gente, aqui que é uma situação que você não precisa escrever isso toda hora, mas mentalmente você precisa fazer esse raciocínio, tá? Então aqui, ó, se diminuiu a quantidade de candidatos, significa que a nossa taxa percentual aqui também vai cair. Ou seja, trata-se de grandezas que são grandezas diretamente proporcionais. Então, na hora de montar a nossa proporção, nós vamos ficar com essa maneira aqui, ó, 150 está para 60, assim como 100 está para x. Aplicando aqui, ó, vamos simplificar um pouquinho, ó. Simplifica por 10 aqui, dá para simplificar por 3 aqui, isso aqui dá 5, dá para simplificar por 3 aqui, aqui dá 2. Vou escrever aqui do lado para ganhar espaço aqui, ó, com a nossa nova proporção. 5 está para 2, assim como 100 está para x. E aí, multiplicando, aplicando a propriedade fundamental das proporções, então 5 vezes o x dá 5x, e 2 vezes 100 dá 200. Tá? Então x é igual a 200 dividido por 5, 200 dividido por 5, nós chegamos à conclusão aqui que x é igual a 40%.
muito cuidado com o que nós temos aqui como resultado, tá? 40%. Essas provas de concurso, provas de vestibulares aí, na verdade, elas são cheias de peguinhas, de armadilhas aí pra gente. Então você tem que ficar atento com isso. Por quê? Porque o que nós estamos achando aí, ó, o que ele fala, que 60 foram aprovados. Então essa taxa percentual nossa aqui é de aprovados. Então nós temos 40% dos candidatos aprovados. Tá? E aí você vem aqui, ó, de aprovados, ele fala 30% de aprovados e depois ele fala de 50% de aprovados. O restante ele fala tudo sobre reprovados. Muito cuidado, que inclusive tem um 40% aqui, só que de reprovados. Aí na correria você vê o 40 aqui, você vê o 40 lá e marcou, você perde a questão. Muito cuidado com isso. Porque se o total de candidatos é 100%, representado por 100%, se 40 foram aprovados, significa que 60 foram reprovados, tá? E esse resultado é o que responde a questão, é o que vai de encontro com as alternativas, porque 60 reprovados, então, ó, isso significa que 60% dos candidatos foram reprovados. Então, muito cuidado com esse detalhezinho aí, tá bom? Essa, gente, através da regra de 3, não é a única maneira de você resolver uma porcentagem. Eu vou apagar, vou pegar aqui, depois eu escrevo novamente essa observação aqui, tá? Apesar de que já constou essa observação aí para vocês. Mas, ó, dá uma olhadinha aqui que eu vou fazer um comentário aqui bem importante, que pode simplificar para quem tiver mais habilidade aí, ó, pode simplificar as coisas aí para vocês, tá bom? Porque, ó, as informações que nós temos, eu tenho 60 aprovados num total de 150. Quando se fala de fração, a fração é a relação da parte sobre o todo. Então, o que eu tenho de parte aqui? Eu tenho 60 aprovados num total de 150. Aqui você pode fazer uma simplificação, ó, simplifica por 10 em cima e embaixo, você ficou com 115 avos. Pode simplificar se você achar melhor, ou se não, divide isso daí. 6 dividido por 15 não dá, então 0, passa aí 6 unidades equivalente a 60 décimos. 60 dividido por 15 dá 4. 4 vezes 15 é 60, para 60 nada. Isso daí é a mesma coisa que 0,4, que também, tá, gente? É a mesma coisa que 0,40. Mas, ó, vamos pensar aqui. Vamos pensar só no 0,4. Vamos passar esse 0,4 para fração. Nós já falamos nos nossos vídeos anteriores, ó. Tá vendo? 0,4 é 4 décimos. Se você quer transformar isso em porcentagem, aqui embaixo você tem que aparecer com 100. É só multiplicar por 10, porque 10 vezes 10 dá 100. Se você multiplicou uma fração embaixo por 10, multiplica em cima também por 10, ó, tá vendo? E aí que eu falei, ó, 4 décimos é a mesma coisa que 40 centésimos. Então, você já poderia ter considerado, para facilitar a sua vida, um zerinho a mais ali em cima, ó, aqui, ó, tem enxergado que isso aqui é 0,40. Por quê? Porque aí você cai nessa escrita decimal da porcentagem, ó. 40 centésimos é a mesma coisa que 40%. 40%. 40% de aprovados, 60% de reprovados. Responde o exercício também de uma maneira um pouquinho mais prática. Ou ainda tem uma outra maneira ainda também quentíssima aí para poder ajudar vocês no momento da prova, ó, 60 por 15, desculpa, 60 por 150. Se você quer transformar isso aí numa porcentagem, para quem tem mais habilidade de cálculo ainda, eu preciso aparecer com o denominador 100. Olha como é que eu posso fazer isso daqui. Você pode simplificar, ó, vamos dividir por 3 aqui. Se eu dividir por 3 embaixo, eu divido por 3 em cima. 60 dividido por 3 dá 20. 150 dividido por 3 dá 50. Agora eu preciso fazer aparecer o 100. Se eu preciso fazer aparecer o 100, o que eu faço aqui? Multiplica por 2 embaixo. Se multiplicou por 2 embaixo, tem que multiplicar por 2 em cima. 2 vezes 50 dá 100, 2 vezes 20 dá 40, é o seu 40%. 40% aprovado, 60% reprovado, que responde o seu exercício também.
Então, essas são maneiras bem interessantes de você poder trabalhar a sua porcentagem, para você poder trabalhar essa taxa percentual, esse índice percentual. Isso aí vai aparecer muito, tá, gente? Isso daí vai aparecer muito. Estou fazendo essa etapa inicial para dar uma boa refrescada na memória de vocês. Vou resolver aí mais uns dois exemplos para tomar cuidado. Inclusive, quando entrar algum elemento aí que está relacionado a grandezas inversamente proporcionais, mas não importa, se é por regra de 3, se você vai jogar na fração e vai efetuar a divisão e vai chegar numa taxa percentual na forma decimal, ou você vai forçar a fração a chegar no 100. Reparem o seguinte, não é toda fração que ela vai ser simplesinha para você dividir por um número, multiplicar pelo outro e você chegar numa porcentagem. A divisão já é infalível. Sempre que você pegar um número e dividir pelo outro, ele vai te dar um resultado decimal. Aquele resultado decimal você passa para a porcentagem. E também a regra de 3 é outra ferramenta também que é infalível. Certo? E aí é legal a gente saber fazer dos 3, né? Por quê? Porque dependendo da situação que você cai, você adequa ali no momento da prova aquela que você achar mais interessante, aquela que se encaixa melhor para aquele seu momento, ok? Mas vamos lá. Tem aí... Vamos avançar mais um pouquinho. Ó. Outra aqui, ó. Paguei com multa 18.450 uma prestação cujo valor era de 15 mil reais. Qual a taxa percentual da multa? Vamos reparar no que está acontecendo aqui. Ó. Primeiro, a prestação nossa, ó, 18.450 foi o que eu paguei. Numa duplicata, né? Que numa conta, numa prestação, que eu tinha que pagar 15 mil na verdade. Então você tira 15 mil de 18.450, você fica com 3.450 reais. Esse daqui é o valor da multa, é o que você pagou da multa, tá? Então, ó, pode montar a sua regrinha de 3, ó. Então aqui valor em reais é que é a sua taxa percentual. Então aqui, por exemplo, ó, 15 mil corresponde a 100%, 3.450 corresponde a X%. Tá? Então, aplicando aí a proporção, tá vendo? Ó, se eu tô, esse valor diminuiu, essa minha taxa percentual aqui vai diminuir também. Ok? Então aqui ó, nós temos que 15 mil está para 3.450, assim como 100 está para X. Multiplicando, ó, pode simplificar aqui para reduzir um pouquinho a quantidade de zeros. Ó. Nós temos aqui que 1.500 vezes x é igual a 345 vezes 100 e acrescenta só 2 zeros. Aí nós ficamos aí com 34.500. Então vamos dividir esse 34.500 em 1.500 partes iguais. Então 34.500 dividido por 1.500. Simplificando aí por 100, dividindo por 100, nós ficamos aí com 345 sobre 15. Então vamos fazer essa divisãozinha aqui, ó, 345 dividido por 15. Então, ó, 3 não dá para montar grupinhos de 15, 34 já dá 2 grupinhos, 2 vezes 15, 30 para 34, faltam 4. Abaixa o 5, 45 por 5 dá 3, 3 vezes 15, 45 para 45 nada. Portanto, né, a nossa taxa percentual aí, tá, que foi cobrado de multa corresponde a 23%, tá? Qual é a taxa percentual da multa? 23%. Reparem, tá, gente, que às vezes você não lembra de fazer isso daqui, às vezes você não lembra de pegar só o valor da multa. Carlos, e se eu fizesse com o valor total da duplicata lá do documento, da prestação? Olha o que ia acontecer. Se você ia chegar aqui, ó, por exemplo, ó, 15 mil é o valor total, é 100%. E aí você colocaria aqui, ó, 18.450 x. Vamos montar a nossa proporção. Então, ó, 15 mil está para 18.450, assim como 100 está para x. Vamos diminuir a quantidade de zeros aqui, simplifica por 10 aqui e aqui. Novamente, ficamos com 1.500 vezes o x
E aqui nós vamos ficar ali, ó, ali nós ficamos com 1845, certo? Acrescenta 2 zeros, nós ficamos com 184.500. Vamos efetuar a divisão. Então vamos pegar 184.500, vamos dividir por 1.500 para ver o que vai acontecer aqui. Simplifica por 100, simplifica por 100. Então nós ficamos com 1.845 dividido por 15. Vamos lá, 1.845 dividido por 15. Então, ó, 1 não dá para dividir, então 18 já dá. Então aqui deu 1. Então 1 vezes 15 dá 15, para 18, 3. Abaixa o 4. 34 vai dar 2. 2 vezes 15 dá 30, para 34, 4. Abaixa o 5. Dá 3. 3 vezes 15, 45, para 45 nada. Então nós ficamos com uma taxa de 123. Olha o número aí que bonito, né? 1, 2, 3, né? 123%. O que significa isso? Significa o seguinte, significa que 100% seria o seu valor inicial. Tá? E o que passou de 100%? O que ficou acima do 100%? Aqueles 23%. E o que corresponde então a esses 23%? 23% é exatamente o que responde a pergunta do exercício, que é a sua taxa percentual da multa, é o que ficou acima de 23%. Tá? E novamente, tá, gente? Então isso, você vai ver que... E daquelas maneiras diretas ali, Carlos, como é que ficaria se eu montasse, por exemplo, se eu jogasse direto lá na fração, sem eu precisar montar a regra de 3? Nesse caso, como são diretamente proporcionais, né, aumentou nesse caso aqui nosso, né, aumentou o nosso pagamento porque está aumentando a taxa percentual. Aqui, na verdade, diminuiu a taxa percentual. Então, de qualquer maneira, das duas formas, aí você chegaria no resultado tranquilamente. Tá? Aqui eu posso jogar direto na fração. Você poderia jogar, por exemplo, o 3.450 sobre 15 mil. Sobre 15 mil. Tá? E aí você faz a sua divisão. O que vai acontecer aqui? O que vai acontecer, ó, que você está dividindo um número menor por um número maior. Então aqui vai acontecer isso aqui. A hora que você efetuar a divisão, né, você vai pegar, por exemplo, 345 para dividir por 1.500, você não consegue começar essa divisão. Então você coloca um 0, aí ele vira 3.450 dividido por 1.500. Você consegue iniciar essa divisão. 0,23 é a mesma coisa que 23 centésimos, que é a mesma coisa que 23%. A mesma coisa se você colocasse na fração direto, ó, 18.450, que foi o valor final da prestação, se você divide isso daí por 15 mil. Corta, aqui você já consegue dividir, começar a divisão. 1.845 dividido por 1.500. O que vai acontecer na hora que você dividir? Vai dar 1,23, tá? Que é exatamente os seus 123 centésimos, que é a mesma coisa que 123%, que é a conclusão que nós chegamos aqui. 100% é o valor inicial da prestação, 23% é o que você pagou como taxa de multa, ok? Então não importa, tá, gente? Entendam os 3 métodos, que cada um deles vai poder vai te jogar num resultado lógico, num resultado correto. Saiba trabalhar com a ferramenta que a matemática vai fazer no resto, tá? Manipula direito as informações, tá? Fica atento com essa maneira com que você vai fazendo esses cálculos, que o restante vem por consequência, ok? Esse daqui, colocado aqui propositalmente para a gente ficar atento, ficar muito atento com exercícios pré-vestibulares, tá? De provas de concurso de processos seletivos. Vamos lá, um reservatório contendo 120 litros de água. Então vamos colocar aqui, ó, volume em litros, índice de salinidade. Índice de salinidade em porcentagem, 12%. Então aqui, ó, eu tenho 120 litros, que corresponde a 12% como índice de salinidade. Então, um reservatório contendo 120 litros de água apresentava um índice de salinidade de 12%. Devido à evaporação, esse índice subiu para 15%. Então, esse índice subiu para 15%. Determinar em litros o volume de água evaporado.
cheio de peguinhas aqui, tá? O primeiro peguinha é o seguinte, repare que o índice de salinidade, gente, ele aumentou, ele está aumentando. Então isso aí significa que diminuiu, porque ele fala que a água evaporou, evaporação, entendeu? Então aqui, ó, esse volume de água diminuiu. Então aqui, essa regra de 3 aqui, ela está envolvendo grandezas que são inversamente proporcionais. Então aqui você tem que tomar muito cuidado. Esse é o primeiro pega do exercício. Então, ó, vamos lá, vamos para a resolução. Então, como é que eu contorno isso? 120 está para x, vou inverter o lado de lá. Poderia ter invertido o primeiro lado, inverte um dos lados, tá? Não vai inverter os dois, não. Então, se eu estou mantendo aqui 120 está para x, então eu vou inverter o lado de lá. 15 está para 12, por serem grandezas inversamente proporcionais, certo? Vamos simplificar para melhorar a nossa vida aqui. Divide por 3 aqui dá 5. Divide por 3 aqui dá 4. Então, nós ficamos agora aqui com uma nova proporção. Ó. 120 está para x, assim como 5 está para 4. Multiplicando aí, né, princípio fundamental das proporções, 5x é igual a 480. Tá? Então, x é igual a 480 dividido em 5 partes iguais. Tá, então nós temos aqui x é 450, né? 45 dividido por 5 dá 9. Então 450 dividido por 5 dá 90. E aí 450 para 480 faltam 30 ainda, né? Então 30 dividido por 5 dá 6. Então nós temos aqui, ó, 96 litros. E aí o nosso amigo, muito feliz, muito empolgado da vida, vai lá e responde, né, como resultado da pergunta, né, determine em litros o volume de água evaporada, você coloca 96 litros e você errou. Porque esse 96 litros, tá, gente, é o volume que ficou no reservatório após a evaporação. Então aqui era o segundo pega perigosíssimo, porque nós tínhamos 120 litros lá no reservatório e aí nós ficamos com 26. E a pergunta não é a quantidade de água no reservatório nesse momento, e sim a quantidade de água evaporada, aquilo que se perdeu de água, certo? Então 120 para 100 diminuiu 20, aí 100 para chegar no 96 tem que diminuir 4 ainda. Então na verdade houve uma perda de 24 litros. Então foram 24 litros de água evaporada. Agora sim, esse é o resultado que responde à pergunta dessa questão, ok? Então, gente, ó, tá vendo? Ó, é tranquilo, dá para fazer. Isso vai aparecer na prova de vocês. Isso, sem dúvida alguma, vai aparecer na prova de vocês. Então, ó, é coragem, é capricho nessas atividades aqui. Desse módulo nosso aí, eu tô parando por aqui em termos aí mais conceituais, porque agora eu vim com uma bateria de exercícios, de resolução de exercícios aí para exemplificar e mostrar a aplicação disso daí para vocês em cima desses exercícios, dessas provas. Já fizemos alguns exemplos, mas na sequência eu já venho com outros vídeos, sempre fragmentando para não ficar nada muito extenso para vocês, beleza? Vamos lá, sempre avante, grande beijo, grande abraço, força nos estudos, que esse é o momento e o momento está chegando. Um abraço, gente, até daqui a pouco, até mais.